Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de ler esse livro que mudou a minha vida, que chama Aphorism. Esse livro aqui é um e-book, na verdade, e eu li ele no meu tablet, de modo que a capinha bonitinha não se perdeu, e eu pude também fazer notas que fossem coloridas, né? E aí eu fui categorizando os temas, né, dentro dos textos, porque isso aqui é um conjunto de ensaios, né? Inclusive o subtítulo é Ensaios sobre cultura pop, feminismo e veganismo negro a partir do ponto de vista de duas irmãs. Então, esse livro aqui, ele é um conjunto de ensaios escritos pela Af e pela Sil Cole, que são duas irmãs que têm perspectivas muito parecidas, mas que, na verdade, tudo começou quando elas começaram a trocar cartas mesmo para conversar sobre a conexão entre cultura pop, entre feminismo negro e veganismo negro, assim. Esse livro, ele é um grande divisor de águas, assim, porque a perspectiva delas é basicamente revolucionária, assim. Eu posso dizer que é uma perspectiva bastante radical, porque elas são muito sóbrias e a partir da argumentação, não tem como você sair desse livro sem ser uma pessoa vegana. Eu pensei que, na verdade, quando eu estava lendo, que se eu terminasse de ler esse livro e voltasse a comer carne, eu seria a pior pessoa do mundo, porque eu estava tendo contato com conhecimento, assim, porque a maioria das pessoas acreditam que veganismo e antirracismo não tem nada a ver, e elas mostram nesse livro que não tem como você ser uma feminista negra coerente com o que você acredita. Se você continua se alimentando de leite, derivados e de carne em si, ou que você compre qualquer coisa que tenha origem animal, né? Então, isso de fato é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que não tenha contato com esse conhecimento antes. Bom, considerando o grande arcabouço teórico que elas têm, assim, que embora a Sil, ela continua sendo acadêmica, mas a Foucault, ela começou a fazer filosofia e ela acabou desistindo da vida acadêmica e se preocupando muito mais em produzir conhecimento a respeito dessa conexão do antirracismo, do feminismo negro e do veganismo negro. E, inclusive, elas duas fizeram uma plataforma que chama Black Vegans Rock, que é um site no qual tem uma quantidade de pessoas negras que são veganas enorme, imensa, e que elas têm várias profissões, várias estéticas, vários interesses diferentes, que é basicamente para quebrar aquele tabu, aquela ideia de que veganismo é uma coisa de gente branca. Se você pensar no veganismo como uma proposta política, ele é bastante importante para a população negra, sim. Mas vamos por partes. Aqui no índice a gente tem basicamente 19 capítulos. Eu achei muito doido porque assim, o primeiro capítulo chama Black Lives, Black Life. Nesse primeiro capítulo, eu escrevi um artigo lá no blog que é A Vida dos Negros Importa, que é basicamente discutindo alguns conceitos que elas trazem aqui, que é da corporificação, do capital vital e de várias coisas que estão relacionadas à experiência de ser uma pessoa negra, né? Ou que estão em falta. Digamos que o capital vital é exatamente aquilo que faz com que nós sejamos pessoas, né? Que faz com que tenhamos uma subjetividade e que a nossa vida importe. Mas, enfim, isso tem a ver com uma série de outras coisas que vão ser tratadas ao longo do livro, tipo o conceito de humanização, porque é muito comum na militância a gente ouvir as pessoas falando que as pessoas negras são desumanizadas e que a gente está procurando a humanização. Mas, na verdade, se você tem uma perspectiva que é muito mais, digamos, democrática, você vai conseguir perceber que, na verdade, o conceito de humano ele sempre esteve relacionado a uma racialidade ao indivíduo branco, né? A população branca em geral. Então, tanto pessoas negras quanto animais não humanos são considerados uma casta inferior. Então, pertencer a essa casta inferior significa que você pode ser maltratado, machucado e, acima de tudo, explorado, assim. É um problema que elas apontam no livro, que muitos dos veganos que são brancos, eles fazem aquele paralelo entre pessoas negras escravizadas no século XIX e animais não humanos, né, tipo porcos, etc., que estão em situação de encarceramento para servirem de alimento ou, enfim, serem explorados de alguma forma. Isso é um problema que raramente as pessoas que são brancas compreendem a gravidade, assim, e são de N fatores que eu posso colocar. Um deles é que essas imagens de pessoas negras e penduradas em postes, enfim, essas coisas todas que estão relacionadas às leis de Jim Crow, elas são gatilhos para pessoas negras. A gente não precisa
viver com essas imagens o tempo todo, porque elas são muito reais ainda. Então, esse livro, ele abre muito esse tipo de discussão, mas aí, assim, uma das coisas que eu acho mais relevantes também é pensar que elas discutem a maneira como a cultura pop tem se apropriado de discursos racistas e discursos que são especistas, e aí a gente vai entendendo também que o especismo e o racismo, assim como o sexismo e outros ismos, e é por isso que o livro chama aforismo, porque um aforismo quer dizer uma proposta de verdade, né, reflexões que vão contra todos os ismos que são opressores, né? Não aquele ismo do feminismo, mas o ismo do sexismo. Então, esse aforismo, essa nova proposta teórica, essa nova mentalidade, essa nova teoria, essa nova prática, tem como objetivo mostrar o quanto que as opressões estão conectadas. Então, quer dizer que se você está comendo carne, grosso modo, significa que você está continuando com um sistema de opressão que existem corpos que são feitos para serem explorados e corpos que são feitos para explorar. Então, grosso modo, a gente pode atribuir esse pensamento, essa mentalidade a todas as outras opressões. Então, se você luta pelo fim do encarceramento em massa de pessoas, você deveria lutar também contra o encarceramento dos animais não humanos, porque o que sustenta uma opressão é a outra. E aí é um problema também as pessoas que estão lutando pelo direito dos animais não humanos e são extremamente racistas e são extremamente classistas, etc, etc, porque, enfim, significa que não está tendo uma certa coesão no discurso e da prática, né? Mas, enfim, resumindo a obra, esse livro também tem outros ensaios que são muito feras, que são sobre a maneira como a cultura pop tem abordado isso, como ícones, né? Tem sido também vetores de um novo racismo, etc, etc. Mas, enfim, se vocês quiserem mais sobre esse livro maravilhoso, comenta aí, eu posso falar um pouco mais de alguns outros capítulos. Se você quer saber um pouco mais sobre veganismo negro e por que o veganismo negro importa, também comenta que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas, no geral, esse livro é só um review mesmo dessa experiência, assim, porque esse livro, na verdade, acima de tudo, ele é uma experiência e é uma mudança de paradigma. Eu acho que se você tiver interesse em ser uma pessoa mais reflexiva, eu acho que é muito importante que você leia esse livro, assim. Ele tá em inglês, mas eu acho que é um novo momento também, se você não é familiarizado com a língua, eu acho que é um momento de você se jogar e tentar mesmo ler esse livro, porque ele é incrível. Sério, ele mudou a minha vida. Mas enfim, no mais, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte, compartilha com seus amigos, comenta aqui se você tiver alguma dúvida e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.